Bom dia, boa tarde, boa noite, nação Guarani, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma Arquibancada Guarani, arquibancada de número 182, no pós-jogo de São Bernardo 0, Guarani 0. Primeiramente, vamos agradecer a todo mundo, né? Porque depois da eliminação que tivemos no meio da semana, na terça-feira, contra o Vila Nova, a participação foi muito grande, né? É meio um reflexo de quando coisas importantes acontecem, né? E a nossa eliminação foi bem importante e frustrante pra gente. Mas, passado, temos que pensar pra frente e aprender com o passado só. Agradecer a todo mundo então pela participação, convidar vocês para continuar seguindo a gente no YouTube, que vocês estão super acostumados, no Instagram e também nas plataformas de áudio, em parceria com o Googlecast, tanto Deezer quanto Spotify, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Bom, vamos falar um pouco do jogo de ontem, né? Acho que do jogo de ontem tem muito mais a falar da classificação, né? do objetivo, aquilo que foi atingido pós o jogo de ontem, né? Vamos falar do jogo em si também, mas nunca esquecendo de uma menção honrosa à Pinguelinha, né? Não vamos falar muito para não trazer muita energia negativa para a gente, mas que nós não ficamos muito tristes, nós não ficamos, né? Com descenso, para coroar ou para adicionar a nossa alegria ontem, a Pinguelinha vai jogar ano que vem a Série A2. Agora, virando essa página, nós temos que cuidar do nosso time, porque a gente faça uma grande Série B e também poder usufruir aí desse privilégio, né, de ter passado para a próxima fase. Tem a questão do dinheiro, que é bem importante, sempre lembrando que a classificação para a próxima fase já estavam no orçamento e nos planos do Guarani. Então não é, eu vi gente falando assim, isso compensa a nossa eliminação na Copa do Brasil. Não compensa nada. A segunda fase da Copa do Brasil estava no orçamento e a classificação para a próxima fase também está no orçamento, o que pode ajudar diferenciadamente é a participação que nós vamos ter na arrecadação do jogo contra o Corinthians. E isso pode ser bem legal. Além do privilégio de fazer um jogo grande, fazer um jogo aqui na capital, fazer um jogo contra um time grande, aparecer, poder fazer, poder aprontar, por que não? Por que não? Quer dizer, acho que temos que sim considerar que há possibilidade. É muito difícil, todos nós sabemos, mas temos que usufruir da oportunidade de poder jogar esse grande jogo, né? E jogar de verdade. Espero, vamos falar depois, né? Mas espero que a gente possa jogar realmente, né? Competir realmente, tá? Um pouco do jogo de ontem, né? Nós temos o Guarani sabendo que dependia de alguns resultados. Alguns resultados, é verdade, que seriam prováveis, né? E, portanto, não era um milagre nos classificar. A priori, a gente deveria, para não depender, ou para depender menos de resultados, ganhar o jogo. Mas em virtude da derrota da Inter de Limeira para o Santo André, né, acabou sendo suficiente o empate. Como é que foi o jogo do Guarani em si? Foi um jogo até, eu diria para você, principalmente no primeiro tempo, um jogo para quem não torce para nenhum dos dois times, um jogo razoavelmente interessante, onde ocorreram, eu vi a zaga do Guarani, principalmente o sistema defensivo do Guarani, dando oportunidades para que o São Bernardo, que é um bom time, um time bem arrumado, pudesse ter várias chances, né? Ou seja, nosso sistema defensivo ontem não foi nada bem, pelo menos principalmente no primeiro tempo.
Depois o Guarani até teve algumas chances também, né? Por exemplo, aos 27 minutos, uma bela enfiada do Lucão para finalização do Júlio César, o goleiro fez boa defesa. Depois o Guarani teve um cruzamento com uma cabeceada perigosa aos 39. Aos 42 nós tivemos uma série de 1 ou 2 escanteios onde a gente teve a oportunidade de marcar ou naqueles bates-rebates e acabamos não marcando. Aos 44 minutos do segundo tempo, nós tivemos uma baita falha do Ronaldo Alves ali na defesa e quase nós tomamos um gol, né? Aos 2 minutos do segundo tempo, acabou o primeiro tempo e aí foi assim, chances para lá, chances para cá, muitas falhas de defesa nossa, um jogo um pouco, me parecia perigoso, parecia que o Guarani estava pedindo para tomar um golzinho. E aí começa o segundo tempo. O segundo tempo o Lucão teve uma boa chance aos 2 minutos de jogo, 1 minuto e 40 mais ou menos, teve uma boa chance, uma tabela pelo lado esquerdo e ele chuta e o goleiro faz uma baita defesa. Uma boa defesa. E depois não teve mais muita coisa. O Guarani não teve grandes chances, fez as substituições, entrou o Nicolas Careca, e aí foi até 35 minutos do segundo tempo, aquele jogo nheco-nheco, sabe? Aquela coisa meia, né? Sem muito agressão de lado a lado. E daí para frente, dos 35 para frente, o Daniel Paulista começou a fechar o time. Enfiou o Darlan, jogamos com 3 zagueiros no finalzinho, bem no finalzinho, é verdade. Mas aí a gente já sabia dos resultados e tínhamos que segurar, né? Garantir que não ia tomar gol, né? Apesar de que lá na HBO Max o narrador estava secando a gente, mas isso pula para lá. Então, foi um jogo grande do Guarani? Não. Jogo bom do Guarani? Também não. Jogamos um grande futebol? Não. Ouvi ontem esse termo e é verdade, jogamos pro gasto. Jogamos o suficiente para, em virtude dos resultados, nos classificar. Quando a gente olha em termos de campanha, gente, né, a campanha que o Guarani fez nessa primeira fase do Campeonato Paulista é absolutamente idêntica ao que nós fizemos no ano passado, né? No ano passado nós fizemos 4 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 14 pontos, exatamente a mesma coisa. 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Nós fizemos esse ano 12 gols pró, o ano passado 11. 17 gols contra, o ano passado 16. Então, eu ouvi alguém dizendo assim, olha, apesar de ter feito a mesma campanha, nós temos um time que o ataque é um pouco melhor. Nos números, nós fizemos 1 gol a mais em 12 jogos. E tomamos 1 gol a mais em 12 jogos. Eu acho um time, mas uma performance muito parecida do ano passado. Acho também que o time do ano passado criava muito pouco. É verdade, não agredia ninguém. Esse time de hoje cria muito pouco. Agride pouco. Diferentemente do ano passado, talvez a gente agrida um pouco mais, mas eu acho que a gente pensa um pouco pior o jogo. Sempre lembrando, nesse momento, o ano passado, a gente tinha Andrigo e Regis, mas o Andrigo jogando melhor, né? E o Regis ainda não tinha pego no tranco, né? Esse ano, a gente tem como pensadores de jogo o Giovanni Augusto, que é um meia atacante, e eu diferencio o meia atacante, eu quero os dois, tá? Mas eu gosto dos dois, mas tem a diferença entre o meia atacante e o meia armador. E o Giovanni Augusto é um meia atacante, ele não é um meia armador. Para mim, o meu modo de ver, ele é um cara que agride mais, mas ele pensa menos o jogo, ele arma menos o jogo, né? Mas ainda, depois nós temos quem? Antes tinha Regis e Andrigo, hoje temos Giovanni Augusto, temos Vitinho e temos Caio Henrique.
Para o brasileiro, nós devemos perder o Giovanni Augusto, que na teoria é o melhor, apesar de não ser, na minha opinião, não chegou com a mesma proposta, não é o mesmo tipo de jogador que consegue substituir, por exemplo, o que o Regis fazia como função, não é, mas ele deve ir embora, tá com uma cara de que vai embora, né? Vai jogar o jogo contra o Corinthians, se a gente não passar, o que é a probabilidade maior, ele deve ir, dizem, para o Avaí, né? E aí nós trouxemos o Marcinho, que é bom jogador. Acho que é bom jogador. Acho que é o tipo de jogador, pelo pouco, né, que eu conheço, vi Sampaio Corrêa, vi um pouco no Cruzeiro, muito pouco no Novo Horizontino. Ele é um cara que pensa um pouco mais no jogo, apesar de finalizar ainda. Eu acho bom jogador. É o cara que vai resolver? Não dá para saber. Não dá para saber. Estão falando aí em Marquinhos Gabriel, que é um cara um pouco mais meia atacante também. Bom jogador, bom jogador. Então, vamos ver o como é que nós vamos reforçar, mas o time precisa reforçar, né? Então, no ano passado, ainda comentei, com a campanha numericamente absolutamente igual, nós mandamos o Alan Al embora. E sim, o Alan Al não tinha o histórico do Daniel, mas é uma questão apenas de oportunidade. Quer dizer, o que nós sabemos do ano passado? Nós sabemos que o Daniel Paulista pegou um time basicamente ou muito proximamente na mesma condição que ele tem hoje, tá? E levou ele a quase a subir. Então ele sabe, gente, ele sabe como pegar o time onde está hoje e levar quase a subir. Mas o quase a subir não é subir, primeira coisa. 2, eu não sei se ele vai ter a mesma peças adicionais que tivemos no ano passado. Hoje, apesar de ter matematicamente o mesmo condição, vamos dizer assim, a gente não tem necessariamente as mesmas peças e qualidade do ano passado. Então acho muito. Nós temos um melhor goleiro? Temos um melhor goleiro. Nós temos um melhor goleiro do que o ano passado. É verdade. Nós temos 2 centroavantes e não tínhamos nenhum no ano passado, né? Tínhamos o Davó, e aí acabamos perdendo o Davó no meio do caminho, né? Então, mas hoje temos 2. Então, sobre essas 2 pontas aí, nessas 2 posições, então melhor. A zaga, a nossa zaga não está acertada ainda. Agora vem se vier o Leandro Castan realmente, acho que dá um up legal. Vai ser igual ao ano passado? Né? Ano passado nós fomos melhorando ao longo do Campeonato Brasileiro também. Então tem uma possibilidade de melhorar sim. Mas em termos de, por exemplo, volantes e meias, então pior. Então é uma incógnita. Eu não bato o martelo que nós temos que mandar o Daniel embora. Acho que já tivemos a oportunidade de mandar o Daniel Paulista embora e não mandamos, né? Mas a condição que a gente entra no Brasileiro não é tranquila. Não é certeza de que vai dar liga esse time, né? Então temos que ter peças de reforço nesse time e corremos o risco. Temos um começo de Campeonato Brasileiro bem difícil. Mas antes disso temos um jogo contra o Corinthians. Então vamos pensar primeiro no Campeonato Paulista. Acabando o Campeonato Paulista, a gente passa a priorizar e a pensar no Campeonato Brasileiro da Série B esse ano. Talvez nesse momento, tenha passado o ponto de virada onde a gente tomasse a decisão de não continuar com o Daniel Paulista. Acho sim. Mas corremos um risco importante de manter no Daniel Paulista, não conseguimos, perdemos o time daquilo que a gente quer fazer, que é o acesso. Não vai ser fácil. Nós temos um Grêmio aí, vocês viram ontem, né, que fez um grande jogo contra o Inter. Nós temos um Cruzeiro, parece se acertando, um Vasco contratando aqui, contratando ali, tem um time em formação. O Guarani precisa reforçar muito. O time do Guarani vem jogando muito pouco. Mas esse é um outro papo. Então, voltando ao jogo de ontem, o Guarani jogou para o gasto. Mas ainda
como que a formação inicial do Guarani. Então ele repetiu praticamente, né, o time do jogo anterior, a menos do goleiro, porque o Kozlinski não podia jogar, então entrou o Rafael Martins, e está aí, na minha opinião, a primeira, entre aspas, escolha que eu não faria, apesar de que ontem fez muito pouca diferença. Ele não precisou fazer grandes defesas, mas é o mesmo Rafael Martins de sempre. Teve uma saída lá, um cruzamento onde ele saiu, que a gente lembrou exatamente o que é o Rafael Martins, né? Depois, ele manteve o João Vitor em relação ao jogo anterior, que para mim o João Vitor ontem não fez uma má partida, mas na minha opinião não é o cara que vai ser titular do Guarani. Manteve o Madison, o Índio, e nem colocou o Bruno Silva na reserva, o que é uma sinalização para mim importante de duas alternativas, duas possibilidades. Ou a negociação da renovação com o Bruno Silva está muito intrincada, ou esse cara não vai ficar. A segunda é a maior probabilidade, e eu sinceramente acho que já deu o tempo, já deu o ciclo do Bruno Silva no Guarani realmente. Giovanni Augusto, na frente o Júlio César, Lucão e Ronald, né? O Ronald é outro cara que eu não consigo entender a lógica do negócio, não consigo entender. Ele fez um gol aí num dos jogos contra a Ferroviária, mas só é um dos atrapalhadinhos. Nós temos no nosso time alguns atrapalhadinhos. Quem são os atrapalhadinhos? O que é o atrapalhadinho? Aquele cara que pega a bola fica enroscando na canela e não define, sabe? Perde a bola tomando contra-ataque. O Ronald é um desses caras. E o Ronald, eu não vi nada nesse cara. Nada. O Iago é melhor que ele, mas ele preferiu o Ronald do que o Iago. Outra novidade foi o Silas estando no banco de reservas pela primeira vez no campeonato, depois de 12 rodadas. Ou seja, contando a Copa do Brasil, nós tivemos 14 rodadas, 14 jogos, e o Silas entrou no 14º na reserva, não entrou depois. Bom, jogamos pro gasto, essa é a escalação inicial, muito sem novidades, com algumas discordâncias nossas. Vamos falar de notas. A nota, o time foi muito igual, não teve nenhum destaque, eu diria, ou nenhum grande destaque. Todo mundo, na minha opinião, na média de 5, mais ou menos. Mas alguns destaques negativos e alguns pontos preocupantes, né? Rafael Martins não comprometeu, não precisou, né? 5,5 para ele, não fez uma defesa, não acho, nada excepcional, mas não precisou, não foi acionado demais, assim, né? Quando acionou em bolas fáceis, ok, né? Ok. 5,5 para o Rafael Martins. Estamos com saudade já do Kozlinski. Ludic, eu acho que fez razoável partida, não precisou também, não teve grandes oportunidades, mas eu não vi ele errando na defesa, primeira coisa, apesar de muito acossado, né, na lateral dele, mas fez uma razoável partida no ataque. Parecia, ele tem uma qualidade, né? De vez em quando ele vai e acaba perdendo a bola lá na frente e tal, mas não achei que fez uma partida. 5,5 para ele também. O Ronaldo Alves sim fez uma má partida ontem, talvez, estou para dizer, uma das piores partidas que ele fez no Guarani. Foi preocupante, tomou cartão amarelo, não foi bem ontem, não foi bem, Ronaldo. 4,5. O João Vitor para mim foi melhor que ele, não foi maravilhoso, mas eu vi menos erros do João Vitor do que do próprio Ronaldo Alves, né? Nota 5 para o João Vitor, não comprometeu. Matheus Pereira, 5,5, muito parecido com o Ludic nesse ponto de vista, sob esse ponto de vista, mas também não. O que me chamou a atenção é que ele fez boas jogadas pela esquerda e quando chegava na linha de fundo para cruzar, cruzamentos horrorosos, matava a jogada ali. Rasteiro na mão do goleiro, fraco, rasteiro fraco na mão do goleiro. Falei, pô, fez tanta coisa certa e na hora de tirar um 10, fazia aquela bobagem. Então 5,5. O Madison jogou só um tempo, parece que machucou.
Não achei que ele foi mal, não comprometeu. Nota 5. O Índio, talvez o melhor em campo, na média, na função dele, entendeu? Fez boa partida, eu gostei do Índio, jogou 75 minutos, ou quase 80 minutos, jogou, tomou um cartão amarelo, talvez por isso foi substituído, mas desde o primeiro ele está com muita confiança, então a gente vê que ele está num outro padrão nesse momento, né, numa outra situação, e ele fez uma boa partida desde o início, marcando bem, claro, com a limitação dele, ele sabe jogar de primeiro volante, ele é um cara primeiro volante, né? O Daniel Paulista teima em colocar ele como segundo volante, e eu não acho que ele tenha qualidade, por exemplo, para fazer a função que o Rodrigo Andrade sabe fazer, né? Que é aquela qualidade do passe chegando lá na frente. Eu não vejo isso, mas o Índio fez boa partida, nota 6 para ele. Giovanni Augusto, na régua dele, ou seja, naquilo que a gente espera do Giovanni Augusto, onde ele quase não apareceu, eu vou dar nota 5 para ele, não foi péssimo jogador, acho até o jogo, vamos dizer, sacrificou bastante a performance dele, mas foi muito mediano, quase, muito discreto, quase não apareceu. Então nota 5 para o Giovanni Augusto. Vou comentar aqui antes, acho que dificilmente ele fica, né? Tá com discurso e carinha de quem veio para o Guarani para fazer só um patamar, para poder aparecer na prateleira e jogar uma Série A por um time da metade para baixo da Série A. Então vai para jogar para o Avaí para talvez voltar para a Série B depois, o que para mim é bem medíocre, mas isso é problema dele, carreira dele. Acho provável que tomou um amarelo, inclusive jogou ontem. Acho dificilmente ele fica no Guarani. Se ficar, é bem-vindo, porque ele traz qualidade, sim. Eu tenho um pouco de receio em relação ao grupo, como é que ele é dentro do grupo, se o grupo gosta dele, se ele é um cara que compõe bem do ponto de vista relação interpessoal, né? Tenho minhas dúvidas. Enfim, o Giovanni Augusto, nota 5. Júlio César não fez má partida, mas acho que é o Júlio César, né? É um cara importante para alguns jogos, mas um pouco atabalhadinho também. Ele é um dos atrapalhadinhos lá na frente, entendeu? Tem dia que chega lá na frente e só tropeça na bola, enfim. Ontem não foi tão bem, nota 5,5 para ele. O Lucão é um guerreiro, né? É um guerreiro, um lutador. Eu não teve um jogo, inclusive numa eleição que estavam falando quem foi o melhor jogador do Guarani nesses primeiros 12 jogos, para mim o Lucão sem dúvida. Mas ontem, de novo, ele também foi muito sacrificado, ele teve muito pouca chance de poder mostrar alguma coisa. Não, armaram muito pouco, ele teve uma cabeceada, depois ficou brigando lá com os zagueiros, né, dando pancada lá, né? Então nota 5 pro Lucão ontem. Ronald, até para demonstrar aquilo que eu falei antes, 4,5. Deu alguns bons passes, fazendo uma tabela com o lateral no lado esquerdo, mas muito pouco, agrede muito pouco. Eu não acho que ele consegue ser titular no Guarani, ou não deveria pelo menos conseguir ser titular no Guarani, né? Os caras que entraram, Rodrigo Andrade entrou lá no meio do tempo, né? Teve o segundo tempo inteiro para jogar e talvez por isso não foi bem. Nota 5 para ele, né? Não tá longe de ser o Rodrigo Andrade. Não sei se ele vai chegar em forma, tá? Porque já faz alguns jogos, tá falando, tá fora de forma, vamos entrar. Ele não muda, ele tá com o mesmo formato lá, físico e de jogo até agora, então melhorou. 5. Persson não entrou bem ontem. Claro, falta ritmo, jogou pouco, de vez em quando entra, mas entrou desligado ainda. 4,5 para ele ontem. Derlan, sem nota, entrou aos 88. Lucas Venuto, idem, entrou aos 88 minutos. O Nicolas Careca entrou, mas também foi muito sacrificado. Grande parte do tempo ele jogou como um segundo centroavante, né, junto com o Lucão, e depois lá na frente acabou
jogando como centroavante e tal, mas aí já estava naquela fase do jogo onde ninguém queria mais nada, né? Então nota 5 por Nicolas Careca, Daniel Paulista 5,5. Então é isso, gente, jogamos por gasto, classificamos, parabéns pro Guarani, parabéns pro elenco, pro Daniel Paulista e tudo mais. Vamos jogar decentemente esse jogo contra o Corinthians, né? E temos que preparar para o Campeonato Brasileiro da Série B, onde estão chegando aí os reforços, Marcinho, estão dizendo o Castanho, espero que confirme. Estão falando do menino que vem da Caldense, né? João Diogo alguma coisa, enfim, é bom, parece que é bom jogador. Nós estamos precisando de um atacante de beirada. Paulinho Mocelin, estão falando do Paulinho Mocelin, que ontem entrou, tá, o João de São Bernardo, não jogou nada também ontem. Acho ele bom jogador, realmente, mas não jogou nada. Marquinhos Gabriel, vamos ver, né? Não vamos falar disso hoje ainda, temos ainda o jogo contra o Corinthians, mas é isso, né? Estamos felizes, é um dia bom, classificado, uns e outros aí estão meio caidaço, literalmente, mas é isso. Espero vocês no próximo pré-jogo, um grande abraço para vocês, um bom domingo, vamos curtir esse momento e aproveitar mesmo o jogo que nós vamos ter contra o Corinthians, vamos curtir esse momento. Então, é um jogo bacana de assistir, de participar, de colocar na nossa história, tá bom? Grande abraço para vocês, até mais, tchau!